Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é muito especial. É um vídeo em parceria com a Nadia Corsi, minha amiga, mãe, querida. Obrigada, amiga, por topar gravar esse vídeo comigo. A gente veio falar um pouquinho sobre expectativas versus realidade na maternidade. Um assunto que a gente deveria falar mais, porque quando a gente tem um filho, a gente cria muita expectativa em torno de várias coisas, né? De vários aspectos na vida de ser mãe e de criar alguém. Quando essa criança chega, a gente vê que não é bem como a gente imaginava, que não vem com um manual pra gente poder seguir, uma cartilha de regras que vá dar certo pra todo mundo. E eu achei muito legal fazer esse convite pra Ná, pra ela falar um pouco dessa visão dela como mãe, depois de toda a luta dela pra ter filhos, hoje como mãe da Laura. Então ela pra mim é uma pessoa maravilhosa pra poder falar isso pra gente, contar mais a experiência dela. Então depois de assistir esse vídeo, aqui embaixo na descrição tem link pro vídeo da Nadia, vou deixar aqui em cima nos cards também. Se você não conhece a Nadia, vai lá, se inscreve no canal dela, ela é maravilhosa, ela tem uma história de vida linda e vocês vão amar conhecer, tá? Então bora lá que eu vou falar um pouquinho das minhas expectativas em relação a alguns tópicos na maternidade e como é que foi por aqui. O primeiro tópico que eu tava super empolgada pra falar e que pra mim realmente foi muito diferente do que eu esperava foi a amamentação. Eu criei uma expectativa muito grande nas 3 gestações, assim. Posso dizer que agora eu consigo entender um pouco mais sobre o sofrimento de algumas pessoas e a frustração de outras em relação a amamentar. Na minha cabeça, a amamentação era um processo natural, né? Um processo de que o bebê nasce, vai pro peito, assim como todos os animais, e é isso. Não é bem assim. A amamentação envolve vários momentos, né, tanto emocionais quanto físicos, muito esforço, muita dedicação e é muito difícil. Conto um pouco da minha história com a amamentação aqui em cima nesse card, clica pra ver. Mas principalmente agora, na última gestação do Bento, como mãe de 2, eu já tinha super na minha cabeça que a amamentação tava super bem resolvida pra mim, que eu já sabia e que ia dar certo. Porém, não foi bem assim não, foi bem difícil no começo, meu peito fissurou muito, eu descobri que eu não sabia nada sobre livre demanda, não sabia nada sobre posição do bebê pra mamar, precisei de ajuda, procurei ajuda de consultora de amamentação, descobri que pediatras, a maioria deles, não apoiam a amamentação, descobri muita coisa nessa minha caminhada que eu pretendo dividir mais com vocês. Hoje, o Bento mama em livre demanda, só leite materno, mas foi uma batalha até aqui. E eu criei muita expectativa, e talvez por ter criado tanta expectativa e ter visto que é bem mais difícil na realidade, eu sofri mais. Chorei muito, fiquei muito frustrada, a frustração foi grande e foi uma lição também. Então a amamentação não foi exatamente como eu esperava, não. Segundo tópico, amigos. Eu amei esse tópico. Porque falar de amizade depois que você tem filhos é complicado. Primeiro porque eu assumo que eu sou uma pessoa que adoro falar sobre filhos. Eu tenho um canal que eu falo muito sobre isso, eu tenho um Instagram que eu falo muito sobre isso, eu tenho amigas que são mães que a gente conversa basicamente sobre isso todos os dias. É muito difícil você manter o seu laço de amizade quando você tem filhos com pessoas que não têm. Por mais que isso seja importante, que pessoas que estão nas nossas vidas, que são amizades verdadeiras, elas permanecem. Eu tenho poucas, mas tenho boas amigas que permanecem na minha vida e que não são mães, e eu sou muito grata por tê-las na minha vida. Mas eu vejo que, não só por causa da maternidade, mas depois que eu fiquei mais velha, o meu ciclo de amizade diminuiu muito. E eu acho que isso é uma tendência do ser humano, assim, começar a selecionar melhor as pessoas e a gente se relaciona, né, no geral. E aí eu acho que quando vem os filhos, muda tudo, né? Então, eu não sei se eu tinha criado uma expectativa em relação a isso. Eu sempre achei que fosse mudar. Em alguns casos, assim, algumas pessoas em específico, eu tinha expectativa de que elas permaneceriam na minha vida com frequência. Pela nossa amizade ser algo tão importante. E depois que eu tive meus filhos, eu percebi que não. Mas também não culpo a pessoa, sabe? Eu acho que muda mesmo. A minha rotina é completamente diferente da rotina delas. Não tenho como culpar elas, sabe? Por isso. Eu simplesmente entendo que é isso, que é diferente pra ela, é diferente pra mim. E que talvez a gente não soube como, né, balancear isso aí, e a amizade acabou esfriando. Algumas acabaram, outras esfriaram bastante. Esse tópico é bom. Casamento, né? Relacionamento. Eu não tinha expectativa de que o relacionamento continuaria o mesmo depois dos filhos. Nunca tive, nem quando eu tive filhos com o pai dos meninos, nem agora com o Rafa. Agora muito menos, porque eu sabia que era diferente, né? Mas de alguma forma, pós-parto é foda, né? No pós-parto a gente fica com aquela sensação de
ai, porque eu queria muito que meu marido fizesse tal coisa, que ele fosse de tal jeito, e às vezes a pessoa não é como você esperava, ou ela não entende que você tá no pós-parto, ela não entende que você às vezes chora por causa de um pedaço de chocolate. E isso aí frustra bastante, né? Então por isso que é importante as pessoas passando pelo pós-parto. Gente, falem aqui nos comentários pra gente, no meu vídeo, no vídeo da Nádia, quais expectativas vocês criaram e como foi na realidade. Eu não tinha expectativa em relação a continuar o relacionamento como era antes. Talvez porque eu já tinha filhos, eu não sei. Mas eu não tinha, nem da primeira vez. Eu não achava que ia ficar igual. Porque na minha cabeça sempre foi muito óbvio. Você tem um filho, as coisas não vão permanecer igual. Não tem como permanecer. Principalmente no relacionamento, né? Acordar de madrugada, o corpo que muda muito. É difícil, né? Então eu não tinha essa expectativa. Então eu acho que a minha realidade foi um pouquinho perto do que eu esperava que fosse nesse quesito relacionamento, e muda bastante, né? Eu acho que o importante é rolar muito diálogo, muito companheirismo, e o casal por si só ter muita força de vontade de se reinventar e continuar dali, né? Porque realmente não é fácil. É difícil manter um relacionamento são quando você tem filhos, principalmente no começo. Depois as coisas melhoram, tá? Eu sou prova viva de que as coisas melhoram. Mas no começo é difícil, a gente fica muito vulnerável, né? Qualquer gota é uma tempestade gigante. Então, conversem mais. Falando isso pra mim também, esse conselho é pra mim. Emocional. Ah, o puerpério. Ah, a gente cria tanta expectativa e a realidade é bem diferente, né? Eu já passei por puerpérios difíceis, não foi o caso desse. O pós-parto do Bento foi bem tranquilo, mas o pós-parto do Rodrigo foi difícil e o bebê acordou. O pós-parto é diferente, né? Pra cada pessoa. Eu acho que cada pessoa encara de um jeito. É uma descarga hormonal, mudança, frustrações. Difícil falar. Mas eu tinha, na primeira gestação, eu tinha uma expectativa de que, pô, eu tive um filho, né? Vai ser lindo, vai ser incrível, eu vou dar de mamar, eu vou trocar fralda, eu vou... E, meu... Foi terrível, assim, o começo, sabe? Eu fiz cesariana, né, nos 2 primeiros partos, só o parto do Bento que foi normal. E foi difícil demais, a recuperação super dolorida, e acordava várias vezes à noite. Eu não tinha noção de que o bebê acordava tanto, eu não tinha noção de que amamentar doía, que era difícil, eu não tinha noção de que eu não ia conseguir descansar, eu não tinha noção de que eles davam tanto trabalho. Então, meu emocional ficou super abalado. Eu chorava muito, eu não sabia exatamente por que eu tava chorando. Eu ficava triste sem saber por que eu tava triste. Não foi fácil, foi difícil. Foi um período, assim, bem trevoso, sabe? Da minha maternidade, assim. Dos 2 primeiros, tanto do Bernardo quanto no Rodrigo. Então eu criei bastante expectativa em relação ao emocional, aquela coisa cor-de-rosa da maternidade perfeita e linda. E não foi bem assim, não. Expectativa sobre o sono. Olha, eu só tenho uma coisa pra dizer. 2, na verdade, que eu aprendi. A primeira é que sono não acumula. Então não adianta ninguém te falar, dorme agora, porque depois que nascer você não vai dormir mais. Porque por mais que você durma na gestação, ou no final da gestação, não vai ser igual quando o bebê nascer, tá? Você vai continuar cansado, morrendo de sono, encostando em qualquer canto pra conseguir tirar um cochilo de 5 minutos. Então... eu não sei se eu tinha muita expectativa, porque é tanta gente falando na minha cabeça de que o bebê não ia dormir, de que nunca mais eu ia dormir. Então a minha expectativa já era de que eu ia ficar acordada bastante tempo. Mas eu não soubesse que era tanto, né? Talvez eu não tivesse essa noção, mas aprendi isso na marra, né? Depois. Tô aprendendo até hoje. Até hoje eu não acredito que eu não durmo. A expectativa já era mesmo o que eu vivo na realidade. Eu já esperava que o bebê não fosse dormir, né? Por último, expectativa do pós-parto. Essa é importante falar. A Nádia teve cesariana, então eu vou deixar a cesariana pra ela falar pra vocês, tá? A expectativa que ela tinha em relação à cesárea e como foi pra ela. Porque pra mim, eu tinha uma expectativa sobre cesariana, assim, que todo mundo me falava. Ah, minha cesariana foi muito tranquila. Com 5, 10 dias eu já tava fazendo tudo. E não foi bem assim, não. Minha cesariana foi bem difícil, a segunda principalmente. Muito dolorosa, eu sofri violência obstétrica, então assim, era doloroso físico e emocionalmente, sabe? Pra mim não foi exatamente o que eu achava que ia ser. Talvez por isso eu lutei tanto pelo parto normal agora. Mas a minha expectativa em relação ao parto normal, a recuperação, eu achava que ia doer bastante, muito, depois que o bebê saísse, que ficaria ardendo demais.
e ficou. Não tive laceração, né, eu não tomei nenhum ponto, minha médica não fez epísio, nem nada disso. O Bento saiu e tava tudo ali, né, aparentemente pra mim tava tudo bem. Porém, quando o bebê sai, né, mesmo que você não tenha laceração, cara, você dilatou muito, passou o corpo, né, por ali. Não tem como as coisas ficarem como eram antes. Então essa minha expectativa em relação a isso, de achar que ficaria doendo, realmente a realidade foi bem condizente, assim. Percebi que dói, cara. Não tem como você parir uma criança e ficar 100% igual. A recuperação é diferente da cesárea? Nossa, muito diferente, muito. E eu não tinha noção, acho que eu nem criei expectativa em relação a isso. E a realidade foi muito melhor do que eu imaginava, pra falar a verdade, bem melhor. Eu me senti assim, logo que o Bento nasceu, sei lá, uns 10 dias depois, talvez um pouco menos, eu tava simplesmente ótima em relação a isso, né? Só a questão da amamentação que foi muito difícil, mas no pós-parto, em geral, eu fiquei muito melhor do que eu esperava. E isso foi ótimo pra mim, assim, foi maravilhoso. Então, superou as minhas expectativas, digamos assim. Apesar de eu saber que ia arder, ia doer um pouco, e doeu. Ardeu um pouquinho, eu tive algumas estratégias pra melhorar isso, mas foi melhor do que eu esperava em relação ao pós-parto. O emocional também foi melhor do que eu achava que ia ser. Eu achava que talvez pudesse vir aquela sensação de tristeza, aquela sensação de vazio, né, que o pós-parto traz muitas vezes. E nessa vez eu não senti isso. Não senti essa tristeza, esse vazio, sabe? Eu tive poucos episódios assim que eu fiquei mais pra baixo. Que eu sei que é hormonal, né? Que eu sei também que tem uma parte grande nisso. Mas eu fiquei melhor do que eu esperava. Então, a minha expectativa era que fosse mais difícil do que realmente foi. Acho que sobre o pós-parto, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta o que você achou. Me conta aqui embaixo como foi pra você. Alguns desses tópicos ou todos. Conta pra gente, a gente vai amar saber. Vá lá no canal da Nádia conferir o vídeo dela, tá bom? Das expectativas e realidades da maternidade dela. E a gente se vê no próximo. Conta pra gente também se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que a gente grave mais. E a gente se vê depois. Um beijo!